Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo é sobre o Ainda Estou Aqui. A gente ia gravar um vídeo só sobre os 3 filmes que têm temáticas femininas que ganharam o Oscar, mas tinha tanta coisa pra falar sobre cada filme que a gente acabou decidindo fazer 3 vídeos diferentes, cada um sobre cada filme, e depois a gente vai fazer um vídeo só abordando a temática feminina dos 3 ao mesmo tempo. Então esse é o primeiro vídeo da série. Fica ligado que logo vai sair mais vídeos e vocês vão poder acompanhar a série inteira. O Ainda Estou Aqui fala sobre a Eunice Paiva. Na realidade também conta a história do Rubens Paiva e também do Marcelo Rubens Paiva. Na realidade, eu queria mais ou menos dar um contexto do que estava acontecendo nessa época, né? Na época da ditadura e de onde surgiu essa história do filme. O Rubens Paiva, ele foi eleito deputado pelo PTB e em 1964 aconteceu a ditadura, esse golpe militar. Ele já tinha sido exilado, né? Já tinha se autoexilado do Brasil e depois de um tempo ele pegou e ele regressou, né, ao Brasil e continuou fazendo os negócios dele, só que ele continuou tendo contato com algumas outras pessoas exiladas. No dia que ele saiu de casa, meio que ninguém sabia muito o que ia acontecer, nem ele, né, nem a família dele. Obviamente, né, tem aí toda a história do filme. Eu não sei se eu vou conseguir fazer esse vídeo sem abordar muito, sem dar muitos spoilers, mas eu acho que esse vídeo é para quem já assistiu o filme e eu quero só dar um pouco do nosso olhar aqui sobre o que a gente achou no Audiovisuando sobre o filme. O filme é adaptado de um livro chamado Ainda Estou Aqui, que foi escrito pelo Marcelo Rubens Paiva, que é filho do Rubens Paiva e da Eunice Paiva, que inclusive aparece aí como criança, né, no contexto do filme. O Marcelo Rubens Paiva é um autor brasileiro que já escreveu mais de 15 livros, né? Ele ficou muito, muito famoso pelo livro dele, Feliz Ano Velho, que foi o livro mais vendido da década de 80 no Brasil. E foi traduzido por não sei quantas aí línguas e também ganhou o Prêmio Jabuti. E não foi o único livro que ele tem que ganhou esse Prêmio Jabuti, que é um dos maiores prêmios da literatura brasileira. E foi onde ele contou a história do que aconteceu com ele depois dessa história toda que é do filme, né? Que ele sofreu um acidente. Ele sofreu um acidente porque ele pulou de uma pedra num rio que era muito raso e ele acabou fraturando a 5ª vértebra. Ele ficou tetraplégico durante um tempo, mas ele recuperou um pouco dos movimentos da mão e dos braços. E assim, fora isso, né, fora esse livro que foi a coisa mais famosa que ele já fez, ele é um dramaturgo brasileiro muito famoso, mas assim, tem muitas e muitas peças de teatro que são adaptações de livro dele ou que foram escritas por ele como dramaturgo. Também tem muita peça audiovisual, muita coisa que foi adaptado de um roteiro que foi ele que escreveu, tá? Então ele é super, assim, super famoso, né, nessa área, ele fez muita coisa. E daí o Eu Ainda Estou Aqui é um livro que ele escreveu em 2015, tá? E o filme do Ainda Estou Aqui ficou mais ou menos em 7 anos para ser produzido, entre pré-produção, produção e pós. É um projeto que o Walter Salles sempre fez questão de fazer, de contar essa história, porque ele sempre foi amigo pessoal da família desde a adolescência. Quando o que conta ali no filme aconteceu, ele frequentava aquela casa que apareceu ali, que é a casa mesmo, tá? Onde tudo aconteceu, era a casa da família. Eu achei muito legal outras partes do filme que eu achei, assim, genial. E eu gostaria de comentar, porque a ambientação do filme é tão anos 70 que dá pra ver, assim, sabe? Tem toda essa ambientação do Rio de Janeiro nos anos 70, como é que a praia funcionava, o que se fazia num sábado à tarde, de reunir a galera, de fazer festa, de dar jantares, de ir na praia, de jogar um vôlei. Entende? Quando era uma era que não existia o celular, né? Então, era muito engraçado, assim, porque
Era outro clima, o pessoal se reunia, as pessoas faziam festas, as pessoas dançavam, né? Não tô dizendo que ninguém mais faz isso hoje em dia, mas o clima é completamente diferente, né? Então, deu muito essa roupa de anos 70 pro filme inteiro e deu quase pra acreditar que foi gravado naquela época, sabe? Então isso eu achei muito legal. O Rubens Paiva se formou em engenharia, ele já era bastante ativo politicamente, mesmo durante a universidade. E ele foi eleito deputado federal em 62. Quando teve o golpe, em 64, ele foi cassado e então ele decidiu se autoexilar. Depois de um tempo, ele voltou para o Brasil. Antigamente, ele morava em São Paulo. Então, quando ele voltou a morar no Brasil, a família se mudou para o Rio. Tanto que depois dá pra ver ali que acontece tudo que acontece no filme, depois a família teve que voltar pra São Paulo, né? Então, quando o Rubens voltou pro Brasil, né, ele continuou fazendo os negócios dele e tal, né? E daí é nesse momento em que começa a história do filme, tá? Só pra vocês saberem mais ou menos o que aconteceu. Quando eu fui fazer a pesquisa pra conseguir fazer esse vídeo pra vocês tudo certinho, eu vi em algumas fontes que disse assim, que ele estava morando fora do Brasil, se eu não me engano era na França, e daí ele pegou um avião que era para ir pro Peru, só que daí fez escala em Buenos Aires, e quando ele estava em Buenos Aires, ele falou para a aeromoça que ele ia ir comprar cigarros. Desembarcou do avião e não voltou mais para aquele avião e acabou pegando um avião de volta para o Brasil. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas tá aí uma curiosidade, enfim. E acho que foi mais ou menos desse jeito que talvez ele tenha voltado pro Brasil. O filme foi gravado na sequência certa dos fatos, então ele foi gravado certinho, né, do começo até o final, o que não é muito comum, né, para quem sabe sobre cinema, sabe que, por exemplo, às vezes a gente grava a última cena primeiro de tudo, depois a gente pega uma cena do meio, depois a gente pega uma cena mais no final, depois a gente pega a cena do começo. Então, geralmente, se tu é um ator, tu já tá com todo o texto inteiro do filme, às vezes, gravado na tua cabeça, ou tu tem que realmente saber o que vai acontecer naquele dia, para tu saber em que estágio da história daquele personagem, né? O ator tem que estar com a cabeça, né, centrado naquilo. Mas esse filme não, esse filme aconteceu certinho, assim, eles foram gravando certinho em sequência. E daí, o Selton Mello, ele criou, que é o que fez o Rubens Paiva, ele criou todo o entrosamento com todos os atores, né, que faziam parte da família do personagem dele, né, eles foram criando todo o entrosamento e tal, uma intimidade maior, como se fosse de família mesmo. E daí, do nada, no dia que acontece esse sequestro, pronto, não tinha mais Selton Mello em set. Acabou, sumiu. Ele nunca mais apareceu. Nunca mais apareceu pra ver cena nenhuma do filme, nunca mais foi embora. Então, vários atores disseram que, tipo, aquele clima ficou muito assim, tipo, cadê o pai da família? Simplesmente sumiu, né? Então, isso daí também ajudou, mais ou menos, no clima de como é que foi ficando o filme a partir dali. O filme foi filmado na mesma casa onde tudo aconteceu. Então imagina como é que foi para os atores, né, viverem tudo aquilo ali, né, na mesma casa, no mesmo ambiente onde aquela família viveu, sabe? O Selton Mello teve que engordar 20 quilos para fazer o personagem. E a Fernanda Torres emagreceu 10 quilos para fazer a cena onde ela retorna dos 12 dias que ela ficou em cativeiro. Ao fundo a gente consegue perceber numa cena que a gente ouve a voz do Cid Moreira, né? Então, gente, essa voz não é de arquivo, viu? Ela foi gravada especialmente pro filme. E a decoração do quarto das meninas foi feita pelas próprias atrizes, né? A pedido do Walter Salles. Elas pesquisaram vários filmes dos anos 70 e várias músicas também e decidiram fazer ali do jeito que elas quiseram, né? A decoração é delas. Algumas cenas do filme foram cortadas, porque o Marcelo Rubens Paiva falou que a mãe dele nunca chorou na frente da família. Foram gravadas algumas cenas com a Fernanda Torres que ela chorava e tal, e todas essas cenas foram cortadas, porque ela teve que permanecer assim como a Eunice, né,
firme e forte ali, como durante muitas cenas, assim, ela age como se nada de ruim tivesse acontecendo pra família inteira dela, sabendo que ela não sabia se um dia conseguir enxergar de novo o marido dela. E assim, eu acho que são pontos fortes da atuação da Fernanda Torres, né? Eu acho que ela estava maravilhosa nisso. Eu queria muito que ela tivesse ganhado como melhor atriz. Eu acho que seria a coisa mais justa se fazer. E assim, não que a Demi Moore tivesse ruim em A Substância, ela estava ótima, assim. Eu acho que teria sido justo a Fernanda Torres ter perdido pra Demi Moore, não pra Mike Madison. Porque, tipo assim, a Mike Madison também estava muito, muito boa no papel dela. Só que ainda assim, né, são estilos completamente diferentes de filme, né, de gênero e de coisas que são abordadas nos dois filmes. Então, eu acho que o Anora é um filme bastante machista em certas partes, assim, e eu acho que talvez a galera tenha ficado meio assim na academia de ter dado um prêmio pra algum filme que fosse, tipo, muito feminista. Eu não sei se é verdade ou não, enfim, é só uma teoria minha, tô aqui só refletindo, mas, enfim, não sei. Eu só queria dizer que eu achei a atuação da Fernanda Torres realmente genial, assim, eu acho que... Nossa, foi realmente impactante, assim. E ao longo dos anos, o Brasil foi indicado aí a 22 filmes diferentes, 22 produções diferentes, sozinhos ou em parceria com outros países, né? Mas 5 filmes foram indicados a essa categoria antes do Eu Ainda Estou Aqui. O primeiro deles foi o Orfeu Negro, de 1960, que foi uma parceria do Brasil, da Itália e da França, né? E o ator principal foi o Breno Melo, que é um gaúcho lá de Porto Alegre. O segundo foi o Pagador de Promessas, de 1962. Eu vou deixar o card aqui, porque a gente fez um vídeo sobre o Anselmo Duarte, se vocês quiserem dar uma conferida, né? Que foi o diretor desse filme, do Pagador de Promessas, né? O terceiro foi o Quatrilho, de 1995. O quarto foi o Que É Isso, Companheiro, de 1997. E o quinto foi a Central do Brasil, que também, né, foi a Fernanda Montenegro também concorreu como melhor atriz, né, em 98. E aí tem um filme que também quero citar aqui, que assim, esses filmes que eu falei até agora, eles concorreram sempre na mesma categoria que antigamente era chamado de melhor filme estrangeiro, hoje é chamado de melhor filme internacional, né? Essa categoria do Oscar, ela trocou de nome, né? E daí, na categoria como melhor filme, O Beijo da Mulher-Aranha, de 1986, foi uma coprodução entre o Brasil e os Estados Unidos, então tem muito ator americano, mas também tem muito ator brasileiro muito bom. O ator que fez o papel principal nesse filme foi o William Hurt, ele também concorreu nesse mesmo ano como melhor ator. E ele contracenou com a Sônia Braga nesse filme. E, inclusive, quem também participou desse filme, né, atuando, foi o Fernando Torres, que é o pai da Fernanda Torres. Enfim, né, gente, muito, muito ator, muito bom. E eu acho que o Brasil sempre acerta nas parcerias que ele faz, né, audiovisuais. Então a gente decidiu fazer esse vídeo por causa que a gente queria honrar, né, um filme brasileiro, falar um pouco mais sobre ele, principalmente que ele ganhou o Oscar, né, eu quero contar um pouco como é que foi a experiência, né, da gente ter ido no cinema, assistido esse filme aqui em Dublin, e o motivo pelo qual a gente não postou esse vídeo antes foi porque eu assisti esse filme, eu e o Ostro, né, no cinema aqui, e foi na véspera de eu ter ido fazer uma viagem pro Brasil, meio de última hora, e eu passei um tempo lá, então eu fiquei lá e depois eu voltei, né? O Oscar foi nesse período ainda, enquanto eu ainda tava no Brasil. Mas assim, eu quero contar pra vocês como é que foi assistir esse vídeo no cinema aqui em Dublin, como uma imigrante brasileira, e que foi assim espetacular, foi sensacional, foi uma experiência assim de outro mundo. Como alguns de vocês devem saber ou não, a comunidade brasileira aqui em Dublin é muito grande. Tem muita gente brasileira aqui. Existem hoje já famílias de brasileiros com irlandeses, né? Enfim, tá tudo meio que se misturando faz um tempo. E a gente já tá morando aqui há 10 anos.
a gente foi no cinema e a gente teve que comprar esses ingressos. Eu acho que foi mais de um mês antes da gente ir no cinema. Porque todo o cinema que anunciava que o filme ia passar acabava, assim, esgotava muito, muito, muito rápido os ingressos. Então a gente foi num cinema que é um pouco mais alternativo, mas que é de um órgão do cinema daqui da Irlanda, né? No Irish Film Institute, né? Que fica aqui no Temple Bar, que é uma região bem conhecida do centro de Dublin e tudo. E a gente entrou na sala, a gente sentou e tinha um casal que eu não sei dizer de qual nacionalidade era no nosso lado. Dava pra ver que eles sempre iam lá. E pra mim foi a primeira vez que eu fui nesse cinema. E eles estavam espantados com o tanto de gente que estava entrando. Ou seja, pra eles não era normal, não era comum ter a sala tão lotada daquele jeito. E foi muito, muito legal, assim, porque o filme também fala, né, sobre ir estudar fora, ir fazer intercâmbio, né, passar um tempo morando fora do Brasil. E foi muito legal, que dava pra sentir, assim, nas horas que o filme falava sobre isso, dava pra sentir que a vibração da sala era outra, assim, sabe? Que a galera tava meio que se identificando muito com o que é o olhar de quem, né, saiu do Brasil, né, que foi morar fora, cada pedacinho de lembrança, cada conexão que a gente faz com o Brasil, dependendo do quanto tempo a gente está morando fora, do quão frequente a gente consegue voltar para o Brasil, é muito especial, é muito grande, né? Muitas vezes quando a gente começa a morar fora, a gente meio que se agarra nas primeiras oportunidades, né? De conhecer mais gente, de fazer amigos da mesma nacionalidade ou também de outras, né? E aproveitar um pouco para viver culturas diferentes, mas ao mesmo tempo se sentir em casa, formando uma nova família, né? Com amigos e tal. Eu sei que não chega tanto, né? Tantos detalhes nesse quesito, o filme. Mas morar aqui longe e ter um filme desses, né, ganhando o Golden Globe, depois sendo nomeado para fazer parte do Oscar, né, e ainda ganhar o Oscar, isso é uma coisa assim que é muito, muito especial, é muito profundo, é muito tudo assim pra gente que mora fora, principalmente porque a gente sabe como é que o Brasil é visto fora. Tem pontos muito positivos e alguns pontos negativos, mas também o quão é importante pra gente que alguém reconheça, sabe, a gente começa a ter uma relação completamente diferente com o país que é o nosso, sabe? Então, a gente passa a amar tanta coisa que às vezes era a coisa mais normal pra gente enquanto a gente ainda morava no Brasil. Ter ido ver o filme no cinema foi uma sensação muito louca. Eu fiz isso num dia e no dia seguinte, de madrugada, eu já tava assim, ó, indo pro aeroporto pra depois pegar um voo de conexão e depois pegar o voo pro Brasil. E eu entrei no avião ainda com aquela sensação muito vívida de ter assistido esse filme que, pra mim, eu acho que impactou 1000 vezes mais forte do que teria impactado se eu ainda, né, morasse no Brasil. E vocês, gente, o que vocês acharam do filme? Eu esqueci de falar alguma característica importante aqui. O que vocês acharam da atuação da Fernanda Torres? E das premiações, vocês acharam que foi justo ou não? Deixa aqui nos comentários. Eu quero também ouvir o que vocês têm pra dizer, né? A gente gosta muito de compartilhar aqui e saber o que vocês também estão achando sobre isso. E, por favor, deixa aquele like se vocês gostaram do vídeo. Apertem o sininho para saber quando vão ter os próximos vídeos. E, gente, por favor, se inscreve. Ajuda muito, muito, muito a gente aqui. Então, tem muita, muita gente que assiste nossos vídeos e não tá inscrito. E o nosso canal, assim, ele vai crescendo à medida de que as pessoas vão se inscrevendo também. Então, se você gosta do nosso conteúdo, se você assiste a gente aqui, por favor, se inscreve, porque ajuda muito a gente, não esquece. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O meu nome é Ive, aqui no Audiovisuando a gente fala tudo sobre cinema. E é isso aí.
Um beijão, a gente se vê na próxima e continuem audiovisuando.